Olá, quero chamar a vossa atenção para falarmos sobre a oração de Jesus em João 17. Nós vamos aqui, nesta atividade, falar desta oração de Jesus por nós. A ideia aqui é que esta oração traduz sobre unidade, que todos sejam um. É a oração de Jesus por nós. Trata do amor trinitário, nós em Deus, Deus em nós, e a glória partilhada, né? Que fala da eternidade presente. João 17 também vai nos impactar emocionalmente, porque trata da unidade espiritual, que é uma estabilidade emocional, que chama-nos a responsabilidade para o amor eterno, o que na verdade é o fortalecimento contra a ansiedade. Pois bem, vamos ao podcast Consciência e Fé, uma apresentação do Dr. Wellington Galindo, a oração de Jesus que nos inclui. Estamos falando de João 17. Bem, Jesus orou por você antes da cruz. Jesus orou por nós antes da cruz. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Mas vamos entender esta oração em três partes. Primeiro, ele ora por si, ora pelos discípulos e ora pelos futuros crentes. É esse o primeiro entendimento que devemos ter de João 17. Mas há uma pergunta, antes que desenvolvamos o nosso raciocínio sobre o texto, que versa sobre o que é a oração sacerdotal. João 17, na verdade, é uma síntese da missão de Jesus. A estrutura trinitária, escatológica e pastoral. Então, três vertentes dessa estrutura. Cristo, ele vai orar como sumo sacerdote. E quando olhamos para a carta aos Hebreus, capítulo 7 e versículo 25, lá está esta estrutura. E é importante que você leia para que possa estar inteirado de como é a oração sacerdotal e do que se trata uma oração sacerdotal. Então, antes de passar e chamar a atenção para a oração por si mesmo, e fazendo menção a Hebreus 7 e 25, que falamos há pouco, eu faço questão de ler esse texto que traz a seguinte informação. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então é o que Jesus está fazendo por nós, intercedendo. E ele pode fazê-lo porque nós nos chegamos a ele, nos chegamos a Deus através dele. Aqui, a oração por si mesmo, João 17, de 1 a 5, ele pede a glorificação. Né? Então, ele sabe que vai para a morte da cruz. Então, o que podemos deduzir aqui é que a glória está na cruz. Né? A cruz é a glória. Pede-me, glorifica-me, Senhor. Então, se a glória está na cruz, ele está olhando a cruz como a glorificação de Deus sobre ele. Né? Para o mundo, então, era loucura os que morressem na cruz, mas para Cristo era a glória de Deus. Né? Paulo depois chegou a falar que a cruz é loucura, né? Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Tá?
na cruz que a nossa vitória está consumada, né? João 17 também revela o amor e a obediência ao Pai, ou seja, ele foi obediente ao Pai até o fim. Tá? A missão foi cumprida, como dizem os franceses, né? Consuma tum é. Então, também é uma base do latim. Mas a neuroteologia vai dizer que a missão e o propósito vão ativar as zonas cerebrais de recompensa e paz. Então, certamente, quando olhamos a questão bioquímica e psíquica, vemos que essa ação é uma ação onde o cérebro é ativado para uma recompensa e também há uma tranquilidade. E isso Cristo demonstrou ao orar lá por nós e por ele também. Agora, quando chegamos a João 17, do 6 ao 19, nós observamos agora que a oração agora ela está direcionada ao discípulo. Ele faz oração ao Pai pelos discípulos. Nesta oração, a petição de Jesus ao Pai era a proteção contra o maligno, primeira. Depois pediu a santificação na verdade, ele santifica-os na verdade. E depois um chamado à separação e à missão. Neuroteologicamente observando, a santificação, na verdade, é a renovação neural pela verdade. Então Jesus convoca e pede a Deus que os santifique na verdade. E aí a separação para esta obra que foi definida por Jesus para que os discípulos a fizessem. Agora, é importante que façamos uma leitura histórica da Igreja Apostólica, porque a base da comunhão e missão ela é defendida pela Igreja. E os pais da Igreja, eles aceitavam essa oração trinitária, né? A tradição cristã, os católicos, veem esta oração como uma unidade visível. Os ortodoxos veem como uma deificação. Os reformados como soberania. E os pentecostais como unção e unidade do Espírito Santo. Então, indo para a conclusão, é bom sintetizarmos que Jesus orou por você antes de você nascer. Ele continua intercedendo por nós. Já vimos aqui Hebreus 7:25. E esta oração é uma herança espiritual viva. Tá? Jesus continua intercedendo por nós. Então, o meu chamado final é para que você compartilhe esse episódio. Medite em João 17, não só esta semana, mas sempre que puder fazê-lo. Peço que você conheça o livro Saúde Mental com ênfase em Neuroteologia e Neurociência, de nossa autoria, e contrate a nossa palestra sobre espiritualidade e emoção. Tá? Nós aguardamos você nessa nossa atividade de levar as pessoas à consciência da saúde mental dentro do aspecto bíblico. Então quero agradecer a você que compartilhou e nos assistiu aqui, e os nossos contato do Dr. Wellington Galindo, é o nosso blog, Dr. Wellington Galindo, neuroteólogo, e as redes sociais vocês podem encontrar no @Prof. Wellington Galindo, que é o nosso Instagram. Ok? Me aguardo em breve. Até breve a todos. Graças a Deus.